Bom dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão, aqui pelas ondas da M560, Rádio Costa do Sol. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor. E nessa edição do A Voz do Servidor, a gente vai ter aquele momento em que a gente vai falar sobre saúde. Eu estou aqui com o Dr. Cid Maggioli para fazer aquela parte no qual o servidor, o trabalhador, fica informado sobre como se prevenir de doenças, como tratar de algumas delas, nesse espaço que a gente intitulou de Saúde Trabalhador. Bom dia, Dr. Cid, tudo bem? Bom dia, querido amigo Pablo. Bom dia os nossos queridos ouvintes da 560, desta nossa rádio que é parceira, né? A nossa Rádio Costa do Sol. Um bom dia para todos vocês. Cid, você trouxe uma sugestão de tema, que são as drogas. É um tema tão debatido, mas qual a importância de falar sobre as drogas? Amigo Pablo e amigo ouvinte da 560. É um tema tão debatido, mas tão importante, Pablo. A gente vê estarrecido um número de usuários cada vez mais crescentes de drogas. E o pior de tudo, Pablo, cada dia menor, quer dizer, menor a idade que se inicia nesse mundo das drogas. E é um mundo que, infelizmente, eu não chamo nem de mundo, é um submundo. É muito difícil uma volta desse submundo. Então, veja bem, a droga, qualquer substância capaz de provocar alteração física ou mental. Começamos, amigo. Essa tua pergunta é muito pertinente. Quais são os maiores tipos de drogas? Aquelas drogas mais consumidas. Amigo, muitas das vezes essas drogas estão dentro da casa da gente. É a bebida alcoólica. E que cada vez é mais crescente o uso da bebida alcoólica. Então vamos colocar aqui uma capa de santinho. Eu acho que nós, trabalhadores, nós temos um compromisso muito grande para com a sociedade, para com a gente mesmo e para aquelas pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos, aquelas pessoas que dependem do nosso trabalho para poder um dia serem trabalhadores também e continuar com a sua jornada. Então, gente, a droga mais consumida são os derivados alcoólicos. Depois vem, talvez até pela facilidade, né, Pablo? É a maconha. E daí vem, depois da maconha, que é uma droga iniciadora, né, do vício, o álcool e a maconha. E, infelizmente, depois descamba aí para a cocaína. E hoje, infelizmente, o pessoal chama a droga da morte, o crack e até mesmo o ox também. E Cid, na maioria dos casos, como que ocorre essa iniciação do consumo das drogas? É interessante isso, Pablo. Nós fizemos já um estudo a respeito dessa tua pergunta. E é muito diverso o caso que leva um jovem a se iniciar nas drogas. Logo no início a gente pensar curiosidade. Como é que é o barato da maconha? Que a pessoa fuma maconha, como é que fica? Será que fica mesmo alucinado? Então é uma curiosidade que pode custar muito caro. A curiosidade, acredito que seja um dos grandes iniciadores, né, dos jovens. E cada vez, como eu repito, mais jovens se iniciam no mundo da droga. Nós temos também a companhia prejudicial. Meninos e meninas que já estão no mundo da droga começam a seduzir, a palavra é essa, seduzir os outros coleguinhas a se iniciar também, porque muitas das vezes já tem dificuldade de adquirir com seus recursos próprios a droga, porque não tem mais de onde tirar dinheiro. O papai e a mamãe sentiram que essa pessoa, esse jovem também, já está usando droga, então corta a mesada. Então, uma das maneiras que ele tem para poder adquirir a sua maconha é seduzir outros jovens a comprar maconha para ele usar também. Observamos também que esses jovens que já se iniciaram no mundo da droga começam a lançar mão de hábitos horrorosos. Ou seja, de adquirir coisas dos outros, começando da própria casa, pequenos furtos, pequenos roubos. Então, é uma coisa importante também a gente alertar os pais sobre esse ponto. Uma outra coisa também é a disparidade socioeconômica, Pablo. O cara vê na televisão ou vê um amigo com condições financeiras maiores, então ele quer chegar ali também. Então ele começa o quê? A entrar no mundo do tráfico. A disparidade socioeconômica é importante. A ociosidade também.
A ociosidade as pessoas dizem que a pessoa sem fazer nada dá margens para fazer um monte de bobagens, e é verdade, né? Uma falta de orientação dos pais, dos seus educadores, para não entrar nesse mundo. Olha, cuidado, não faça isso porque você vai se machucar, vai fazer as pessoas que te amam sofrer também. Olha, procura ver com quem você anda, entendeu? Dar opções de lazer, opções culturais para esse jovem. E outra coisa, Pablo, nós somos trabalhadores. E no mundo atual, não só na zona urbana, como na rural, onde nós estamos também, o pai trabalha e a mãe tem que trabalhar também para poder aumentar o orçamento. E o filho, muitas das vezes, fica sozinho em casa. Olha a vigilância que a gente tem que ter. Porque sabemos que, infelizmente, uma má companhia pode colocar tudo aquilo que a gente sonhou e idealizou para os nossos filhos, pode colocar tudo isso por águas abaixo. Como que é possível, doutor Cid, identificar que uma pessoa no ambiente de trabalho ou um familiar dentro da sua própria casa está consumindo drogas, já é dependente ou teve uma iniciação? Identificar características nessa pessoa que acabam traduzindo isso. Essa é uma pergunta, Pablo, uma pergunta muito interessante que você fez. Porque é difícil também a gente afirmar se os nossos jovens já se iniciaram no mundo das drogas. É difícil afirmar, né? Porém, alguns pontos podem servir de alerta para a gente desconfiar um uso de drogas. Entre eles, a mudança repentina de comportamento desse jovem. O jovem sempre foi dócil, sempre foi uma pessoa que ouvia os seus conselhos, ouvia as suas solicitações, de repente torna-se agressivo, torna-se hostil, né? A perda da noção de tempo e espaço. É aquele filho que infelizmente chega 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e coloca a televisão alta, coloca um som na cabecinha dele. Ele já perdeu essa coisa de tempo e espaço, essa noção de tempo e espaço. Ele vai colocar uma música muito alta, 2 horas da manhã, mas sem se importar se você está dormindo ou não. Isso daí é interessantíssimo, a gente observa isso no nosso dia a dia. Agora, o que chama mais atenção é uma desmotivação gradual para tudo. Uma desmotivação gradual para o estudo, para o trabalho. Até então, o jovem tirava uma nota baixa, uma nota vermelha, e ficava preocupado de recuperar, você brigava, a mãe brigava, e então o jovem começava a estudar um pouquinho mais para poder recuperar aquilo. Quando já começa a utilizar drogas, quando já começou a entrar no mundo da droga, ele começa a ter uma desmotivação gradual. Tirou nota baixa, não está nem aí. Se não fez as suas tarefas que você determinou, também não liga. Então começa a vir um afastamento das pessoas que mais o amam, a família. Então trocam a companhia da família, do pai, da mãe, de um irmão, pelos amigos na rua. Então começa a vir um desleixo, não só com a própria parte afetiva, mas desleixo pessoal. É muito comum, Pablo, uma pessoa que já iniciou no mundo das drogas, você vê sujo, a pessoa não liga para os hábitos básicos de higiene, como tomar banho, escovar um dente. Ele perde totalmente essa noção, tornando-se, como eu falei, hostil e agressivo. É um questionamento intransigente das suas ideias. Ele detesta ser contrariado e briga e vai até o final achando que ele está com a razão e não admite que está usando a droga, né? Então, são comportamentos que a gente pode observar iniciais de um jovem que infelizmente foi vítima dessa coisa tão triste chamada drogas. E se a pessoa que tem a dependência, como ela pode ser ajudada? É importante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes o próprio empregador, ele pode ser aquele indivíduo que vai ajudar a pessoa a sair do vício através de um tratamento, porque o que é mais comum é afastar aquele indivíduo que está causando algum tipo de transtorno na empresa, no local de trabalho. A demissão é a coisa mais comum, mas também o próprio empregador pode ser o grande incentivador dessa pessoa que tem uma dependência se tratar. Quais são as possibilidades de tratamento? O que é possível fazer para ajudar quem tem a dependência de algum tipo de droga? Nós falamos anteriormente sobre os jovens que se iniciam no mundo da droga. Tem esse ponto muito importante, que já são os adultos que já estão dependentes de drogas. Como eu falei inicialmente, o álcool, né? Para você ter uma ideia, amigo, o álcool é a primeira causa de acidente de trabalho. Primeira causa de internações psiquiátricas. E como é que nós vemos isso no nosso dia a dia? A gente fica sensibilizado quando atende um trabalhador, um pai
pai de família, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, mas que infelizmente caiu no mundo do vício, das drogas, o álcool. Às vezes a gente atende, no nosso dia a dia, pessoas que, envergonhada, porque os filhos viram ele sob efeitos de uma maconha, ou de cheirar cocaína com aquele sangramento nasal. Que exemplo ele está dando para o filho? E ele se constrange com isso. Queridos ouvintes da 560, o que eu vou falar é muito sério. Não podemos tratar o dependente de droga como marginal, como bandido. Não, gente. Foram vítimas do próprio vício e que muitas das vezes vem lá da infância, da adolescência. Por isso, Pablo, que eu iniciei falando sobre os filhos da gente que são susceptíveis a isso. O tratamento, meus bons amigos da 560, o grande tratamento é a prevenção. Vamos prevenir. A prevenção é o maior tratamento. Dá bastante carinho, bastante amor àquele filho, àquele sobrinho, àquele neto que a gente sente que está iniciando no vício. Então, tratamento principal é a prevenção com muito amor. Agora, se o indivíduo já está dependente, nós temos recurso sim. Fazer uma desintoxicação, fazer uma medicação sedativa para acalmá-lo, para que ele não fique naquela fissura, naquele desejo de consumir. Agora, talvez a coisa mais importante a nível de tratamento, Pablo, seria você se afastar dos amigos que são usuários. Porque, com certeza, a tentação é muito grande. E aquela pessoa que tem você como companheiro, que usa, que divide, se ficar pertinho de você, é muito difícil você resistir a não usar a droga. Então, é fundamental ter o apoio da família e se afastar do seu ambiente cotidiano, do seu dia a dia. Logicamente, enquanto estiver numa fase aguda, não pode trabalhar. Porque se você trabalhar nesse momento, você está susceptível a causar acidente de trabalho, ou seja, não só sofrer lesões. Imagina, meu amigo, uma pessoa que trabalha com uma máquina pesada e se é usuário de derivados alcoólico e está numa síndrome de abstinência, como é que pode causar danos a outras pessoas? Então é fundamental a avaliação médica, uma avaliação médica especializada é fundamental no tratamento de um paciente que esteja na dependência química de alguma droga. Então esse foi o Dr. Cid Majoli trazendo esclarecimentos importantíssimos para você que está acompanhando a gente aqui no quadro A Voz do Servidor sobre essas substâncias que são muitas vezes devastadoras, as drogas. Eu queria agradecer a presença do Dr. Cid aqui no quadro A Voz do Servidor, esse espaço chamado Saúde Trabalhador. A gente vai ter o Dr. Cid em outras edições aqui do quadro Sindicato, na Rádio Costa do Sol, falando sobre outros temas relacionados à saúde. Vale lembrar que se você quiser sugerir o seu tema, você pode enviar um e-mail através do endereço comunicação.ssma@gmail.com, comunicação.ssma@gmail.com e enviar sua sugestão do que você gostaria de ouvir através dos esclarecimentos do Dr. Cid aqui no Saúde Trabalhador. E vale lembrar também que se você já está lá, já é amigo do sindicato no Facebook, envia sua mensagem, envia sua sugestão, fala: olha, eu quero ouvir o Dr. Cid falando sobre esse determinado assunto. E ele com certeza, com a sua sabedoria e boa vontade, vai trazer esse tema que você sugeriu aqui no nosso quadro. Então, eu quero agradecer a sua audiência por você ter acompanhado a gente até esse momento. Vale lembrar que o quadro do sindicato A Voz do Servidor volta na próxima segunda-feira, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Deixa um abraço para você e até a próxima.